Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. E como de costume, aquela recomendação básica e tradicional de que você ouça os áudios anteriores, pois vai trazer a você um pensamento edificante, vai alimentar o seu espírito e assim também apresentar a você um estreitamento de relacionamento com Deus Pai Todo-Poderoso, como também perceber, conhecer e entender o quão perfeita, boa e agradável é a vontade de Deus para as nossas vidas. Dito isso, vamos ao episódio de hoje. O devocional de hoje é falando sobre o tema As 24 Horas de Jesus. Hoje, sexta-feira, o episódio 6, com uma pergunta: teve tempo de orar hoje? Você teve tempo de orar hoje? Você se recorda quando foi a sua última oração que não foi no piloto automático? Como, por exemplo, antes dos alimentos, faço uma oração básica agradecendo a Deus pelo alimento, que ele nunca falte na minha mesa e pronto. A maioria das vezes até repito as mesmas palavras todas as vezes. Pois bem, dentro das coisas do alto e do Senhor, isso é muito parecido com talvez a maior denominação ou a maior igreja que existe no mundo, né? Os católicos fazem muito isso. A oração repetida, ou como eles costumam dizer, a reza. Essa é a diferença de reza e oração. A oração, ela é conduzida, direcionada, é uma oração, né? Uma oratória, algo direcionado a Deus, você nas suas condições direcionando as suas palavras ao Criador. Portanto, assim como na escola, quando você fazia uma prova ou alguma coisa assim, analise a seguinte oração. É uma frase, é uma conversa, uma comunicação. Quando você direciona a sua oração e o seu pensamento a Deus, ele tem tido motivos específicos? Tem tido propósito em suas orações ou tem sido a oração simplesmente porque você é cristão e eleva o seu pensamento ao Senhor em momentos oportunos? Pois bem, Jesus nos dá um exemplo muito clássico nessa passagem que nós vamos ler agora, que se encontra lá em Marcos, capítulo 1, versículos de 35 a 39, que mostra que antes mesmo de começar o seu dia, Jesus separava um tempo para falar com Deus Pai antes mesmo de qualquer outra atividade. E muitas das vezes você vai ver que ele fazia isso em horários diferenciados, se afastava das pessoas para que não fosse interrompido de nenhuma forma. Portanto, vamos aos versículos Marcos capítulo 1, versículo 35 a 39, que diz o seguinte: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Perceba, Jesus, assim como eu ou você, uma pessoa comum, normal nos dias de hoje, Jesus, na época em que andou por essa terra, tinha uma rotina, ele tinha metas e objetivos a serem cumpridos. A meta nada mais é do que um conjunto de diretrizes, de ordenanças, ou melhor, o objetivo é um conjunto de metas. O objetivo de Jesus era salvar a humanidade, e todos os dias ele tinha uma meta específica a partir do início do seu ministério, ao qual ele se dedicava. Ele deixou bem claro nesse dia qual era a sua meta para aquele dia. No versículo 38 ele diz: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim, pregar a palavra e cumprir o objetivo de salvar a humanidade. Pois bem, assim foi feito. Perceba do seguinte: Jesus, ainda de madrugada, ou seja, antes mesmo do sol levantar, Jesus já estava de pé e já procurava atender à vontade de Deus Pai, assim como também pedir a Ele condução, direcionamento, tudo o que era necessário para Jesus, ele pedia a Deus diretamente. E, no entanto, ele nos ensina isso. Você, quando você ora para Deus, você faz como Jesus?
Você separa um tempo, você se prepara, você levanta mais cedo, ou você sai do ambiente que você está e vai para um ambiente silencioso. Você tem essa comunhão e esse hábito juntamente com Deus? Se não tem, comece a ter, comece a praticar, comece agora mesmo, por exemplo, depois de terminar esse devocional, ou até mesmo pausa ele aqui e direciona seu pensamento ao Senhor. Você não precisa literalmente trazer palavras magníficas ou colocar diante de Deus coisas que muitas das vezes você não tem ou não possa cumprir. Mas coloque o que você é de verdade, fale com as suas palavras, mas fale concentrado, direcionando a Deus aquilo que é dele, a sua reverência, o seu amor, a sua devoção e principalmente a sua obediência. Assim como Jesus, comece os seus dias elevando o seu pensamento, colocando ao altar do Senhor tudo o que é necessário. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu.